Jó capítulo 1, versículos 1 a 8, a palavra de Deus diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem, note, íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, ensinava Jó e os santificava. Enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Amém? Que Deus abençoe a leitura da palavra. Já oramos, pedindo as bênçãos, e Deus há de nos abençoar com a palavra nesse momento. Irmãos, hoje, por ocasião do Dia dos Pais, eu queria refletir um pouquinho sobre o caráter de Jó. Mas lembrando novamente que não é somente para os pais, mas todos nós devemos ter um bom caráter cristão. Isso é para cada cristão, né? Nós estávamos estudando hoje, ali na escola dominical, e aí a gente estava falando na nossa classe sobre o verdadeiro cristão e o falso cristão. E aí deu algumas qualificações ali sobre o falso cristão, né? Mas o verdadeiro cristão, as qualificações são totalmente outras. Nós temos o Espírito Santo na nossa vida, nós temos a palavra de Deus que nós a observamos, nós temos sede pela palavra. Essa sede faz com que nós leiamos a palavra todo dia, meditemos nela todos os dias, busquemos obedecer a palavra de Deus. Por que fazemos isso? Porque nós somos cristãos, temos novos desejos, nós temos uma nova conduta, e o Senhor, Ele coloca em nós o caráter de Cristo, o caráter cristão. E pensando sobre o caráter de Jó, imagine um grande farol construído sobre uma rocha à beira do mar. As ondas batem com força, as tempestades com trovões e ventos impetuosos, mas o farol permanece firme, com a sua luz brilhando em meio à escuridão. Por quê? Aquele farol permanece firme porque ele está fundado, construído sobre a rocha. É isso que faz com que aquele farol permaneça firme, sempre firme, brilhando a sua luz para todos aqueles navios e barcos que estão lá naquela escuridão no meio da tempestade. Aqueles barcos e navios, eles têm uma direção. Por quê? Porque tem uma luz brilhando, e essa luz, ela está fundada na rocha. Todo cristão deveria ser assim. Mesmo com os ventos das tentações, as ondas da incredulidade e as tempestades da vida, tentando derrubar a nossa estrutura, devemos permanecer firmes, fiéis, inabaláveis, porque o nosso alicerce está em Cristo. Cristo é inabalável, por isso nós também podemos ser. Cristo é a nossa rocha e nós estamos fundamentados em Cristo. Então hoje é o Dia dos Pais, e falar sobre o caráter de Jó é muito oportuno para hoje, porque o mesmo caráter que encontramos na vida de Jó é o tipo de caráter que nós, como cristãos, especialmente hoje, Dia dos Pais, os pais como pais, líderes de lares, maridos, nós precisamos ter esse caráter também, para que assim nós possamos conduzir a nossa família para esse caráter também. Deus é quem coloca esse caráter em nós, mas nós conduzimos a nossa família em busca desse caráter, porque somos líderes dos lares. Então assim, eu não quero dizer, colocar uma responsabilidade, né, um fardo muito grande em cima dos homens aqui hoje à noite, mas eu preciso dizer a verdade bíblica. Nós somos líderes dos nossos lares. Se o nosso lar está bem ou está mal, em tudo isso
em toda circunstância, recai em cima de nós. Então é importante nós entendermos isso. Então, todos nós devemos ser referência para aqueles que estão ao nosso redor. Seja você pai, mãe, filho, filha, marido, esposa, todos nós temos que ser referências. Pais e mães devem ser referências para os seus filhos. Seus filhos olharem para você, os nossos filhos olharem para nós e nos terem como referências para a vida. Quão gostoso é, né, quando nós ouvimos um filho dizer assim: pai, eu queria ser como o senhor. Já pensou? O Cauã, certa vez, eu não lembro exatamente a ocasião, mas o Cauã olhou para mim e falou assim: uau, o papai é forte. Eu acho que eu estava pegando alguma coisa leve, um negócio pequeno, algo bem simples, mas para ele não. Então ele olhou e falou assim: uau, o papai é forte. Aí a gente fica todo, né? Puxa vida. É gostoso isso. Quando uma mocinha, né, de repente olha para a mamãe e fala assim: mamãe, eu quero cozinhar como a senhora cozinha. Hoje a gente vive uma época tão difícil, né? O feminismo está tomando conta da sociedade. Hoje o cozinhar virou, né, coisa para mulheres fracas. Hoje as mulheres querem ser empoderadas. Mulher empoderada não cozinha. Puxa vida, né? Não é esse o conceito bíblico que nós encontramos, mas é tão gostoso, né? Quando de repente a filha começa a olhar para a mãe, a forma que a mãe ajeita a casa, limpa, lava e faz todo esse serviço, a forma como a mãe cuida do esposo, cuida do lar, administra as coisas, né? E aí a filha olha para mim e fala assim: puxa, mamãe, eu quero aprender com a senhora. Antigamente era mais comum isso, pelo que eu tenho ouvido, né? Antigamente era mais comum uma filha chegar às vésperas do casamento, ou antes, né? Uma filha que tem um desejo de casar, aí a filha chegava para a mãe, né? A filha chegava para mim e falava assim: mãe, eu preciso casar um dia, e eu preciso aprender a cozinhar, mãe, vamos lá, me ensina. Hoje não se vê mais isso. Por quê? Porque hoje as mulheres crescem com aquele pensamento de ter uma carreira, ser empoderada, viver uma vida independente. Por quê? Pô, filha, você não vai, né? Muitos pais ensinam assim: filha, você não vai ficar dependente do seu marido. Você precisa ter a sua vida também. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Bom, essa é outra história, né? A gente vai falar sobre isso no futuro, quando falarmos sobre a santificação da família. Marido e esposa devem ser referência um para o outro na fidelidade de Deus. Marido olhar para a esposa e ver o quanto ele é fiel e ela segui-lo. O esposo olhar para a esposa e dizer: puxa, eu não estou sozinho nessa caminhada, minha esposa está comigo, somos fiéis juntos ao Senhor. Filhos devem ser referência para os seus pais, sabia disso? Os pais olharem para os filhos e falar assim: puxa, o meu filho é fiel, ele é firme no Senhor, eu tenho que aprender com ele. Por que pais não podem aprender com a fidelidade dos filhos? Isso é importante. Cada cristão deve ser referência para o mundo no qual nós vivemos. Quando lemos na Bíblia sobre o caráter de Jó, nós vemos que aquele homem foi um farol para a sua família e para a sua sociedade. Jó foi um marido e pai que, apesar de enfrentar tribulações inimagináveis, manteve-se firme, fiel, de pé diante do Senhor. Algumas coisas que nós vamos aprender aqui sobre o caráter de Jó é a primeira coisa a descrição que nós encontramos, a primeira descrição a respeito dele. Nós vimos no versículo 1: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Uau! Que descrição! Já pensou se Deus pudesse dizer isso de nós? É possível? É, claro. Jó, ele era tão ser humano como nós somos. Jó passou por tantas tribulações como nós passamos, na verdade, numa intensidade, num grau muito maior, que é o que nós vamos ver aqui. Mas olha só, a Bíblia declara de forma clara a descrição, faz de forma clara a descrição desse homem. Primeiro, ela diz que ele era íntegro. Íntegro, ser íntegro significa algo que é inteiro. Essa é a tradução literal, né? O significado literal. Íntegro é algo que está inteiro. Ou seja, aqui indica que não sofreu diminuição, que não foi atingido, mas é algo que permanece intacto. O farol sobre a rocha, ele tem a sua integridade. Por quê? Porque ele está sobre a rocha. Cristo é a nossa rocha. Podemos e devemos ser íntegros. Então Jó permaneceu intacto, ele era íntegro.
Próxima descrição, ele diz reto. Ser reto é característica de quem possui retidão, honestidade, de quem possui justiça, de quem é justo e direito, de quem não se desvia, nem para o lado e nem para o outro, mas mantém uma vida reta. Isso é retidão. Jó era reto. Essa era uma qualidade dele. E nota, quem deu essas qualidades para ele foi o próprio Deus. O próprio Deus, não só o escritor, o narrador aqui, mas o próprio Deus, né? Você observou ali no versículo 8, né? Outra que ele diz ali, temente a Deus. Essa é a qualidade daquele que serve a Deus diariamente com reverência, obediência e reconhecimento da santidade do Senhor. Reconhecimento da santidade. Não é à toa que Eclesiastes 12:13 diz assim, ó, de tudo que se tem ouvido, o fim é, ou seja, ele traz ali, o pregador traz tantos ensinamentos sobre a vida, e aí ele diz, de tudo isso sobre a vida, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Todo homem, é o dever de todo homem, ser temente a Deus. Não é à toa que Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria ou do conhecimento. E a outra qualificação que dá é que ele se desviava do mal. Esse é o estilo de vida daquele que não brinca com o pecado, que não tem pecados de estimação, aqueles pecadinhos que nós mantemos, que não fica flertando com o pecado, mas que se desvia de tudo aquilo que desagrada a Deus. E puxa vida, como faltam homens, mulheres, jovens com esse caráter, que se desvia. Que caráter exemplar. Sabe, são poucas as vezes que a Bíblia traz um caráter tão exemplar de forma tão clara. Não são muitas vezes que a Bíblia menciona. E uma delas é em Gênesis capítulo 6, quando ela vai dar a descrição de Noé. Não quero falar sobre a história de Noé, eu creio que muitos de nós conhecemos a história de Noé, o dilúvio e tudo mais, a corrupção da raça humana. Gênesis capítulo 6 diz que toda a raça humana estava corrompida por causa do pecado. Já pensou você viver numa sociedade onde toda a raça humana está corrompida? Aí talvez você vai dizer assim, mas nós vivemos numa sociedade assim. Sim, mas nós ainda temos um remanescente fiel que continua servindo ao Senhor. Amém? Estamos aqui servindo ao Senhor. Mas Noé estava numa sociedade completamente corrompida. Tanto é que o Senhor destruiu toda aquela sociedade, todo aquele mundo daquela época. Somente quantas almas foram salvas? 8. 8 almas foram salvas. Já pensou? De todo o mundo, de toda a raça humana, somente 8 almas serem salvas. Mas sabe por quê? Porque a palavra de Deus também descreve o caráter de Noé. Diz ali que ele, apesar de toda a raça humana estar corrompida, Noé achou graça aos olhos do Senhor. E diz ali que Noé, ele era um homem justo e perfeito em suas gerações. E não é só isso não, diz ali o texto que Noé andava com Deus. E não é à toa, irmãos, que ele conseguiu conduzir toda a sua família para dentro da arca. Toda a sua família para dentro da arca. Diferente da história de Ló. Lembra da história de Ló, também em Gênesis? Ló, aquele que foi habitar nas bandas de Sodoma, levou a sua família junto, ficava ali perambulando entre aquela sociedade pecadora e miserável, longe de Deus. E aí o Senhor destruiu e anunciou a destruição daquela cidade, e quando chegou o momento de Ló levar a sua família para a salvação, os seus 2 genros olharam para ele e, parafraseando, disseram: "Não, Deus vai destruir a cidade? Que é isso, sogro? Você está ficando ó." Ou seja, ele nem tinha o respeito dos seus genros. Foi zombado. Você vê a diferença, né? Por isso a palavra de Deus diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, Efésios 5:1. Não é à toa que a Bíblia diz em 1 João 2,6, aquele que diz que permanece nele, esse deve andar como ele andou. Aquele que diz que está nele, nele quem? Em Cristo, também deve andar como ele andou, andar como Cristo andou. Fazer o que Cristo faria, pensar como Cristo pensaria, agir como Cristo agiria. Isso é caráter cristão. E Jó, ele tinha esse caráter. Jó tinha esse caráter.
Segunda coisa que aprendemos sobre Jó, além de ele ter um caráter cristão, um homem que intercedia pela sua família. Você observou aqui, os seus filhos costumavam fazer banquetes e festas, os 7 filhos convidavam as suas 3 irmãs para participarem juntos do banquete. Qual que era o pensamento de Jó? Pode ser que nesses banquetes, nessas festas, algum dos meus filhos pecou contra o Senhor. Então o que ele fazia? Intercedia pelos filhos, ia lá e oferecia sacrifício por eles. Intercedia diante de Deus pelos filhos. Por quê? Porque Jó era alguém que se interessava pela vida espiritual da sua família. E nós, como homens, líderes do nosso lar, de novo eu digo, a responsabilidade espiritual da nossa família cai sobre nós. Todos da família têm uma responsabilidade. Todos aqueles que são salvos dentro da família têm uma responsabilidade, mas a responsabilidade maior recai sobre nós. Por isso, o apóstolo Paulo ele escreveu para Timóteo a respeito de questões familiares, especialmente sobre viúvas, o cuidado das viúvas, e quando ele foi entrar nesse contexto familiar, Paulo escreveu para Timóteo o seguinte, 1 Timóteo 5,8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Infiel é descrente. Ele está dizendo que aquela pessoa que nega a sua família, que não dá o cuidado da sua família, e nós podemos colocar aqui aquela pessoa que não se preocupa com a vida espiritual da sua família, aquela pessoa que não intercede pela sua família, diz ali que ele é pior do que o infiel. Mas Jó era diferente. Por isso a intercessão familiar, ela deve ser feita não somente pelo pai. Eu disse que aqui ia abranger todos nós, que fazemos parte de uma família. Não somente pelo pai. O marido deve orar pela sua esposa constantemente e a esposa deve orar pelo marido constantemente. Os pais devem orar um pelo outro. O pai, os dois, o marido e a esposa orar, juntos, sendo pais, orarem um pelo outro, pedindo ao Senhor sabedoria para a sublime tarefa de criar os filhos nos caminhos do Senhor. Os filhos devem orar por seus pais para que o Senhor lhes dê proteção diária e sabedoria na condução do lar. Você vê que todo o contexto de oração, intercessão. E isso é importante dentro do lar. Por quê? Uma família forte não é aquela abastada de recursos, mas é aquela que se sustenta em cuidado mútuo e cuja a maior expressão desse cuidado é se ajoelhar diante de Deus para orar uns pelos outros. Muitas vezes nós oramos pelo pedido de oração do irmão fulano, por aquele que está doente, por aquele que precisa de alguma coisa, por aquele que está com tal situação, por isso, por aquilo, e nós esquecemos de orar por aqueles que estão debaixo do mesmo teto que nós. Então isso é importante. Muitos pais se esforçam em colocar pão na mesa, oferecer à esposa e aos filhos o que há de melhor em termos de bens materiais, boa alimentação. E às vezes muitos pais trabalham longas horas, às vezes em mais de um emprego, se desgasta, sua, batalha para garantir o conforto para a família. Muitos pais pensam assim, eu quero dar para os meus filhos o que eu nunca tive. Já ouviu isso? Eu quero dar para eles o que eu nunca pude ter. Só que nessa ânsia de dar coisas, ele se esquece que a Bíblia nos lembra que esses são valores terrenos, temporários e não prioritários. Sabe qual é o maior legado que um pai pode deixar para a sua família, para os seus filhos, para a sua esposa? Não está em coisas que o dinheiro pode comprar, mas nos valores espirituais. Ensinar aos filhos o temor do Senhor, a importância de viver pela fé, a importância da palavra de Deus, a importância da comunhão com os irmãos, a importância de estar presente nos cultos, a importância da palavra de Deus, de ler a Bíblia, de meditar, a importância de tudo isso. Por quê? São valores espirituais. O resto passa. Já pensou? Tudo isso passa. Aquela casa que nós nos matamos para mobiliar, aquele carro que a gente se mata para manter ele bem lustrado e brilhante, tudo isso vai ficar para trás.
aquela comida boa que a gente preza tanto, né? Eu já vi muitas pessoas dizendo assim, não, eu trabalho porque eu gosto de comer bem, tá? Mas sabe de uma coisa? Tudo isso vai ficar para a terra, tudo isso vai ficar por aqui. O que vai permanecer firme é esse legado que nós podemos dar para a nossa família, amém? Bens espirituais, valores espirituais. Então mostra para os seus filhos que o culto é importante, mostra para os seus filhos que a Bíblia é importante, mostra para os seus filhos que a oração é importante, mostra para eles, deixa os seus filhos verem você orando, deixa os seus filhos verem você lendo a Bíblia, deixa os seus filhos verem que Deus é a prioridade da sua vida. Agora, enquanto nós colocamos outras coisas no lugar de Deus, eles estão nos observando. E sabe o legado que vai ficar? Puxa, Deus não é importante para o meu papai, Deus não é importante para a minha mamãe. Por quê? Porque por qualquer coisa ele larga Deus. Então nós temos que observar isso. Legado. Jó estava deixando um bom legado para sua esposa, que permaneceu viva junto dele. Mas por que eu digo para sua esposa? Nós vamos ver aqui porque outro fato sobre o caráter de Jó é que ele era um homem firme diante dos desafios da fé. Firme. E às vezes nós achamos que o desafio que nós enfrentamos são grandes. Veja que esse homem, diz o texto, que ele era o homem mais importante daquele lado do Oriente. Mais importante. Por quê? Porque ele era extremamente rico, cheio de bens, cheio de servos, com 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas, e uma esposa junto dele. Mas aí quando você lê todo o livro de Jó, você vai observar aqui, resumindo a história, ele enfrentou uma pobreza repentina, pois perdeu todos os seus bens materiais, seu gado, camelos, jumentos e todos os seus empregados. Ele enfrentou um profundo luto pela perda dos seus 10 filhos, enfrentou um sofrimento físico intenso, porque perdeu também a sua saúde, perdeu o apoio da sua esposa, ele enfrentou o julgamento e as acusações de 4 amigos que estavam insinuando que ele estava enfrentando aquela situação porque ele tinha pecado na sua vida, o que não é verdade. Apesar de todo esse enfrentamento, qual foi a atitude de Jó? Ficar chorando pelos cantos? Não. Olha lá comigo alguns versículos aqui, no capítulo 1, versículos 20 a 22. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Em outras palavras, o que Jó estava pensando? O Senhor deu, o Senhor pode tirar. Bendito seja o nome do Senhor. Ele sabe o que faz, Ele é soberano. Ele manda na minha vida. É Ele quem dá e é Ele quem tira. A minha vida está nas mãos dEle. Não é à toa que no capítulo 2, versículos 9 e 10, diz o seguinte: então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse, como fala qualquer doida? Falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Se você observar no capítulo 13, o último versículo que nós vamos observar, capítulo 13, versículo 15, em meio a tantas acusações e Jó, você está assim porque você está em pecado e tudo mais, a atitude de Jó foi, capítulo 13, versículo 15, ainda que ele, Deus, ainda que ele me mate, nele esperarei. Ou seja, a minha esperança está nele. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Ou seja, ainda que o Senhor tire a minha vida, acabe com a minha vida, eu vou continuar esperando nele. A minha esperança vai continuar estando nele. Mas eu vou me defender das acusações que vocês estão fazendo contra mim. E Jó se defendeu. Enfim, irmãos, somos chamados a zelar pelo nosso bom testemunho de fé diante do mundo e muito mais diante daqueles que estão debaixo do mesmo teto que nós. Quando permanecemos firmes no Senhor, mesmo em meio às tempestades, ensinamos sem palavras que Deus é digno de confiança e que o lar não deve se abalar pela incredulidade. Qual foi o final da vida de Jó? Se você olhar o livro todo, você vai ver que depois de uma longa conversa com os 4 amigos,
o Senhor tem uma longa conversa com Jó. Deus mostra para ele algumas coisas importantes. E aí, no final de tudo, por causa da fidelidade e confiança de Jó, o Senhor lhe restituiu, aliás, todos os seus bens de forma dobrada. E os filhos, os 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas que ele havia perdido, o Senhor dá a ele outros 7 filhos e outras 10 filhas. Além disso, se você olhar lá no finalzinho, diz ali que as 3 filhas de Jó, essas 3 filhas de Jó, elas eram tão lindas que em toda a terra não haviam mulheres tão lindas quanto essas filhas de Jó. E dá até os nomes delas ali, né? Eu acho que essas filhas de Jó eram parecidas com a Bruna, talvez, eu imagino. Né? Tão lindas, né, na terra. Esse é o caráter de Jó. Então, nessa noite, todos nós fazemos parte de uma família e nós somos chamados a viver com caráter diante daqueles que nos amam. Amém? Nossa família. Então, pais, feliz Dia dos Pais. Nós, como líderes dos nossos lares, devemos ter uma vida íntegra, caráter cristão, interceder pela família e nós devemos ficar firmes nos desafios da nossa fé. Mas só é possível isso para aquele que tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quem não tem Jesus, quem não aceitou Jesus, não tem como viver uma vida assim. Por quê? Porque ele não tem Deus, não tem o Senhor, ele não tem a palavra de Deus, ele não tem a fé verdadeira no Senhor, aquela fé salvadora, ele não reconheceu Jesus como Salvador ainda. Então é importante, se há alguém aqui que não tem certeza da sua salvação, deixa eu dizer uma coisa, Jesus morreu por você, ele quer perdoar os seus pecados, mas você precisa clamar a ele, arrependido dos pecados e crendo que ele é o único Salvador. Se você fizer isso, ele vai te dar condições para viver uma vida de caráter dessa forma. Amém? Porque isso é possível. Afinal das contas, este é o testemunho de um homem de caráter cristão, que intercedia pela sua família e que se manteve firme diante dos desafios da fé. Perdeu tudo, mas continuou firme no Senhor. Que Deus nos ajude a termos o caráter assim, como o caráter de Jó, amém? Sabemos, o nosso perfeito exemplo no quesito de vida cristã, de caráter, é Cristo. Cristo é o nosso Salvador, mas também é o nosso perfeito exemplo. Mas temos grandes homens de Deus que também são exemplos para nós. E Jó era um desses homens de Deus. Vamos orar e clamar a Deus. Eu vou pedir os irmãos para ficarem de pé, nós vamos orar.